Meu amado irmão, irmã, graça e paz, Deus te abençoe. Como é que está a sua vida? Tudo jóia? Espero que Deus tenha te dado uma semana de bênção, de graça, de vitória. E espero que mesmo nesse domingo de eleição, que você não tenha se esquecido de separar um tempo para poder estudar as Escrituras, crescer na graça e crescer no conhecimento. Tá? Já vamos chegando para o finalzinho, tanto do livro de Zacarias, quanto do circuito 5x6, praticamente última semana, não é mesmo? E nós já estamos vencendo, então, o Novo Testamento inteiro, a leitura do Novo Testamento inteira. E, meu irmão, não pensa que é uma coisa que você tem que fazer uma vez e parou e agora pronto, já posso ostentar o troféu, li o Novo Testamento inteiro. Não, é uma obrigação nossa como cristãos lermos, meditarmos e repetir essa meditação e repetir ela de novo, até que isso faça parte da nossa mente, faça parte da nossa vida, da nossa maneira de viver, que esse ensinamento passe a compor a nossa forma de vida. Né? Então, espelhe-se na palavra, né? Viva a palavra, que o Espírito Santo possa tirar as palavras do texto escrito e trazer isso para a prática da sua vida. Tá? Mas não tem como perceber o que Deus tem que fazer na sua vida, você não tem como pedir a Deus para poder te ajudar a fazer uma coisa que você não sabe o que Deus quer. Então, por isso, você tem que estudar as Escrituras e procurar saber qual é a vontade de Deus. Meu irmão, logicamente, o Espírito Santo nos ensina qual que é a sua vontade. Entretanto, a vontade do Espírito é que nós façamos o que a palavra de Deus manda. Então, é muito arriscado uma pessoa que se dedica pouco às Escrituras e se dedica muito à oração, ela está manca. Tá? Da mesma forma, a pessoa que se dedica muito às Escrituras e pouco à oração, ela está manca. Tá? A pessoa que se dedica muito às Escrituras e não ora corre o risco de ficar uma pessoa letrista, né? Uma pessoa extremamente teórica, né? Seca, e tudo para ela é só voltado para as questões do texto mesmo. Né? Se ela não tiver como irrigar essa plantação com a oração, ela fica seca. E a pessoa que é apenas oração e poucas Escrituras, ela corre grande risco de falar e fazer bobagens achando que está fazendo a vontade de Deus e pensando que é a voz do Espírito Santo. Lembre-se você que o Espírito Santo nunca vai falar alguma coisa contra as Escrituras, ele nunca vai se contradizer. Então, a única forma que uma pessoa tem de autenticar se é a voz do Espírito que falou com ela, se aquele sonho que ela teve é de Deus ou dela, se aquele pensamento que veio na cabeça dela, aquele start que veio na cabeça dela, se foi Espírito de Deus ou não, ela só tem um lugar para poder tirar prova. Nas Escrituras, meu amado. Nas Escrituras. Então, é importante que você volte às Escrituras, dedique-se às Escrituras, para que você faça a vontade de Deus de acordo com o que diz a sua palavra. Amém? A revelação infalível de Deus está nas Escrituras e, por isso, gaste tempo, gaste suor, gaste energia estudando as Escrituras. Amém? Nós estamos no capítulo 11 de Zacarias, né? Zacarias 11. Na aula passada, nós exploramos o capítulo até ali, em mediações do versículo 9, quando nós observamos que quando Deus está falando de rebanho, desde o capítulo 9, rebanho não são as ovelhas do pasto. E rebanho também não são os crentes fiéis. Rebanho, neste texto aqui, no capítulo 9, 10 e 11, refere-se a todo o povo de Judá. Todos os judeus que voltaram lá da Babilônia e que estão morando no território da Judéia ou de Judá, digamos assim, o povo que voltou do exílio e agora sabe que tem que servir ao seu verdadeiro Deus, reconstruir o templo, o centro de adoração, como nós comentamos nos primeiros 6 ou 7 capítulos, não é mesmo? Voltaram, né? Esse povo voltou e agora eles são rebanho do Senhor. Quem que é o pastor ao longo desses capítulos 9, 10 e 11? Os pastores não são, e eu já falei isso com você, não são apenas líderes espirituais que vão guiar as pessoas em como obedecer a Deus ou não. Nesse capítulo 9, 10 e 11, que nós temos visto até agora, pastores são os líderes, sejam eles reis, sejam governadores, seja o imperador da sede do império que está lá longe. Se ele manda no povo, ele é o pastor, ele é o condutor, ele é o guia daquele povo, daquela nação, daquelas pessoas.
né? E você observou comigo no capítulo 9, 10 e 11, principalmente aqui no 11, que Deus se frustra e se ira com os maus pastores, com os maus líderes, com os maus governantes, né? Se soubessem o encargo que é ser o líder de uma nação, ser o líder de uma cidade, o líder de um estado, um legislador, uma pessoa de respeito, um juiz, se as pessoas soubessem a responsabilidade que isso tem, nós não teríamos tantas pessoas se candidatando apenas para poder fazer graça em época de eleição. Não. É muito séria a responsabilidade de conduzir pessoas, liderar pessoas, né? Principalmente quando se trata de um povo, de uma nação. E Deus reclama aqui dos líderes que estão conduzindo o povo judeu aqui nesse período. Tá? Nós já vimos isso então, apresentamos no capítulo passado um bom pastor, né? Algumas Bíblias vêm até com anotação, vêm com um títulozinho. Lembre-se você, estudante da Bíblia, os títulos quem coloca é a empresa que imprime o livro, né? Imprime a Bíblia, e não que estava no original. Então, o título do texto nem sempre quer dizer do que está escrito dali para baixo. Lembre-se disso. Preferencialmente, se você puder, pegue para estudar Bíblias que não têm títulos, que tem o texto corrido. Tá? As técnicas a gente vai repetindo conforme as aulas vão passando, e eu peço a você que pratique isso. Tá? Pegue várias traduções, várias Bíblias diferentes, pegue uma de celular. Se tiver condição, tira os títulos dela. Algumas Bíblias mais versáteis, aí você consegue escolher o que fica e o que sai, né? Tem aqueles textos que colorem as palavras de Jesus de vermelho, né? Você, como leitor da Bíblia, tem que perceber quando é Jesus falando. Então, tira esses recursos tudo, né? Você é um estudante das Escrituras. Enfim, uma aula mais curta hoje, só para a gente poder encerrar o capítulo 11. Então, já vimos que um primeiro pastor bom, que governa com justiça, que governa com duas varas na mão, a vara do favor e a vara da união. Em um determinado momento, Deus diz que o povo não se agradou desse tipo de pastor. Né? Vejamos aqui então, somente a leitura, versículo 7. Eu me tornei pastor do rebanho, destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então, peguei duas varas e chamei uma de favor e a outra de união, e com elas pastoreei o rebanho. Quem está falando isso? Quem determina, das duas uma, ou é Deus mesmo que está falando isso, que ele está fazendo isso, ou ele determinou a Zacarias que agisse dessa forma. Como eu falei com você na aula passada, no Antigo Testamento nós temos a profecia, às vezes, de uma forma muito encenativa, para que as pessoas aprendam com a encenação daquilo que o profeta está fazendo, né? Da forma como ele está atuando, que aquilo fique fixado na mente das pessoas e elas percebam a seriedade da palavra profética. De qualquer maneira, a verdade é que aqui em Zacarias, Deus está se colocando como um pastor que tentou, vou usar esse termo mesmo, tentou pastorear o seu povo, mas o seu povo não se agradou do pastoreio justo e firme do Senhor. Olha aí no versículo 8. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles, e o rebanho me detestava. O rebanho detestava o seu pastor. Por isso, versículo 9, então eu disse, não serei mais o pastor de vocês, morram os que estiverem morrendo, pereçam os que estiverem perecendo, e as que sobrarem que comam as carnes umas das outras. Então, as pessoas, quando rejeitam o governo de Deus, e Deus está falando isso com Judá aqui nesse instante, as pessoas que rejeitam a forma justa de Deus governar, elas vão caminhar para a própria vontade, satisfazer os próprios interesses. E assim, quem está doente morre, seja fisicamente, seja espiritualmente, quem está infeliz continua infeliz, né? E aqui até aquelas que estão com fome que comam umas às outras. Situação de guerra, isso acontece. Então sigamos, vamos à situação do segundo pastor. Então peguei a vara chamada, ainda não é o segundo pastor, melhor dizendo, né? Então, apenas a reação do primeiro pastor. Versículo 10. Então peguei a vara chamada a favor e quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que a palavra era do Senhor. Então Zacarias, ao fazer essa encenação e quebrar a vara chamada a favor, como será que ele sabia que era a vara chamada a favor? Talvez
porque escreveu, né, cunhou lá com faca, com canivete, cunhou escrito favor ao longo da vara, para que as pessoas percebessem que essa vara que era usada para disciplinar, para conduzir as ovelhas, um pastor conduzindo ovelhas, agora já não tinha mais favor, não tinha mais graça, não tinha mais uma disposição de ouvir carinhosamente e calorosamente, né? O bom pastor o povo não quis, foi quebrada a vara a favor, e inclusive a aliança com outros povos. Aqui, quando eu passei a estudar esse versículo, a dúvida que me veio, eu falei com você que expor as minhas dificuldades de estudo para você nesse capítulo, as duas coisas que me vieram, será que Deus está falando que quebrou a aliança dele com outros povos que não eram os judeus? Então Deus tinha aliança com outros povos, com gregos, com árabes, será? Ou será que era o povo de Deus que estava espalhado em várias nações? Porque isso foi uma promessa dentro da lei. Se desobedecer a Deus, Deus vai te espalhar, ó Israel, no meio das outras nações. Mas Deus sempre preservou o povo, mesmo espalhado em outras nações. Usou de favor com as outras nações. Então pode ser esse o indicativo de que quando Deus quebra o favor dele, da aliança dele com as outras nações, provavelmente com o povo dele que está espalhado em outras nações. O povo rejeitou a Deus e fez com que Deus quebrasse, através da pessoa de Zacarias, a vara chamada favor ou chamada graça, dependendo da tradução. Sigamos então. Olha que interessante, isso vai te trazer na memória um negócio interessante agora no Novo Testamento. E eu lhe disse, se acharem melhor assim, paguem-me. Se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. Te faz lembrar alguma coisa? Se você está com a sua leitura bíblica em dia, se você fez o circuito 5x6, praticamente a sua mente te mandou lá para o dia em que Jesus foi traído por Judas. E qual que foi o preço da traição? 30 moedas de prata. Né? O problema é que Judas talvez não sabia que Jesus, por conta daquela traição, seria morto. E aí, não sei se você vai se lembrar, Judas, então, com remorso, pega as moedas e quer devolver para quem pagou. Né? E as pessoas pagam, não, esse dinheiro foi usado para poder você denunciar uma pessoa que tinha que morrer. Nós aqui no templo não podemos receber de novo essas moedas. E ele joga as moedas lá para dentro do templo e corre, vai e se mata de remorso. Né? Então, sabe o que mais que era o valor? Aí você tem que pesquisar. Sabe o que mais que custava 30 moedas de prata? A vida de um escravo. Né? No Antigo Testamento, lá em Êxodo 21, diz o seguinte, que o escravo, de certa forma, sempre foi enxergado como uma propriedade de alguém que tem domínio sobre ele. Né? E tudo que você destrói na propriedade de uma pessoa, ela merece indenização por aquilo. Então, a indenização da vida de um escravo que fosse morto acidentalmente ou chifrado por um boi que o dono de outro terreno não cuidou dele corretamente, o valor da vida de um escravo era 30 moedas de prata. Se isso era muito ou era pouco, precisamos pesquisar com outras coisas que têm valor contado na Bíblia em termos de moeda de prata. Né? Fato é que, se você observar e fizer o link, 30 moedas é o preço da vida de um escravo lá no livro de Êxodo. 30 moedas é o preço que pagaram pelo bom pastor. 30 moedas foi quanto custou a vida, trair Jesus e entregá-lo à morte. Né? São coisas que fazem links interessantes se você parar para poder prestar atenção. De qualquer forma, o Novo Testamento demonstra que essa passagem é messiânica, fazia referência a Jesus, o bom pastor que foi mal pago e mal reconhecido pelo seu bom trabalho. Sigamos então, versículo 13. E o Senhor me disse, lance isso ao oleiro. E aí vai depender de tradução, viu, meu irmão? Parece que no hebraico uma letra dessa que mudou, que foi entendido, em vez de lançar ao oleiro, seria lançar ao tesouro. E isso faz mais sentido, porque dentro do templo tinha uma região chamada... não era bem a arca do tesouro, mas, enfim, era o local onde tinha que ser lançados os valores que eram arrecadados em termos de oferta monetária. Tinha que ser lançado na sala do tesouro, no local do tesouro, num cubículo, num cômodo dentro do templo, resguardado para guardar materiais que as pessoas entregavam dizendo que tinha sido consagrado a Deus.
né? Então, ó, sacerdote, aqui, ó, esse carro meu eu recebi, eu quero consagrá-lo a Deus, é para o uso do ministério, né? Tem igrejas que até hoje se baseiam nesse tipo de atitude para poder receberem os bens, mas enfim, havendo essa prática, na época lá do Antigo Testamento, essa coisa era conduzida, esse vaso, geralmente eram utensílios, tá, irmãos? E não bens dessa maneira. Os utensílios, então, consagrados e entregues para servir a Deus, eram guardados nessa sala do tesouro. Então, a ordem foi, 30 moedas de prata, que vale, então, o serviço de um bom pastor, leva e guarda lá no tesouro do templo, né? Que isso fique registrado, que esse é o valor de um bom pastor. Voltemos então ao versículo 13, lance isso ao oleiro. Olha que ironia, e você precisa perceber esse tom nas Escrituras. O ótimo preço pelo qual me avaliaram. Ao perceber esse texto aqui, meus irmãos, você vê que o autor das palavras, ele não está satisfeito com o valor que o pagaram. Né? Isso aqui é ironia. O que é ironia? Você diz uma coisa falando o contrário dessa coisa. Então você vê, geralmente as mães falam com os meninos, né? Ó, não é para você brincar com barro. Aí vira de costas, na hora que olha para o menino de novo, o menino todo sujo de barro. Bonito, hein? É bonito mesmo? Para a mãe que lavou a roupa, que limpou o menino, que deu banho nele certinho, não está bonito não está feio. Ela foi irônica. E aqui nesse versículo você vê ironia da parte de Deus. Olha só, e o Senhor me disse, lance isso no tesouro, né? O ótimo preço pelo qual me avaliaram. É ironia, Deus não está satisfeito com o preço que as pessoas pagam por um bom pastor. Por isso tomei as 30 moedas de prata e atirei no templo do Senhor para o oleiro. Não oleiro, a melhor tradução é para o tesouro, né? Na parte do tesouro lá. Versículo 14. Depois disso, quebrei minha segunda vara chamada união, rompendo a relação entre irmãos de Judá e Israel. Então o Senhor me disse, versículo 15, pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nessa terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas e arrancará as suas patas. Então, Deus tinha orientado que os instrumentos de Zacarias enquanto pastor fosse a vara do favor e a vara da união, mas como o povo não quis e ainda pagou mal pelo serviço do bom pastor, não presta para vocês, quebra a vara do favor, quebra a vara da união e agora, Zacarias, pega os utensílios de um pastor insensato, de um pastor bobo, de um pastor insano, de um pastor que, em vez de cuidar das ovelhas, as sacrifica, onde já se viu. Né? Então, essa é a ideia desse capítulo. E a ira de Deus nesse capítulo, o tema de Deus nesse capítulo é a insatisfação e a ira de Deus contra os maus guias, os maus pastores, os maus líderes que existiam dentro da nação de Israel. E aí a gente fecha com o versículo 17. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito. Que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Meus irmãos, são passagens fortes, são palavras fortes e que colocam em xeque, que colocam em questionamento a conduta de um bom líder. E aí nós, espiritualmente, podemos trazer isso sim para líderes dentro da presença de Deus, dentro da casa do Senhor, líderes de uma igreja, pastores, bispos, presbíteros de uma igreja, né? Mas aqui dentro de Zacarias, isso se apontava para os líderes civis da nação. Os governadores, né? Não tinha presidente na época, os reis, os imperadores. Qual que é a diferença de um rei para um imperador? Né? O rei manda no seu território lá. Só que se ele é mais fraco que um outro, que diz o seguinte, eu quero ser rei da sua terra também, ele já passou a ser um rei subordinado a outro. E se esse outro rei mais forte manda em vários outros reinos, a gente já pode considerá-lo como um imperador de vários reinos, entendeu? Com vários reis submetidos a ele. Quando a gente diz o termo, então, rei dos reis, é o maior rei de todos. O Senhor é o nosso rei dos reis, o nosso imperador, por assim dizer. Fato é que Deus está abjeto, Deus está com nojo, Deus está irado com os maus líderes que surgem para poder governar e conduzir o povo judeu aqui em Zacarias capítulo 11. Que nós possamos aplicar isso à nossa condição de vida hoje.
né, que nós possamos aplicar isso ao nosso trabalho, à nossa forma de viver, à nossa forma de ser pai, de ser mestre, de ser marido, de ser esposa. Onde você exerce condições de liderança, seja um bom líder, porque, olha, conduzir mal as coisas que Deus põe na sua mão para fazer, conduzir mal os ministérios, né, os encargos, as responsabilidades que Deus te dá, isso é motivo de Deus olhar e falar o seguinte: vai perder as forças. O olho direito, o braço direito será ferido, será ressecado e não vai dar conta de cumprir a missão como tem que cumprir. Vai arcar com as consequências de ter desempenhado mal a função, né? E, por incrível que pareça, não separei o texto para cair hoje, no dia das eleições, né? Que o Senhor abençoe os nossos líderes, que não sejam pastores que estejam entregando o rebanho à matança. Que façamos como Paulo ensina a Timóteo, né? Que levantemos mãos santas, oremos pelos nossos reis, né? Pelos nossos líderes, para que tenhamos uma vida tranquila e possamos adorar a Deus da maneira que o nosso Deus deve ser adorado. Meu irmão, encerrando então o capítulo 11, peço a você que fique firme no estudo das Escrituras, continue no projeto 5x6, no circuito 5x6, faça os questionários, espero que você encerre com chave de ouro o estudo do livro de Apocalipse e que Deus abençoe a sua semana. Logo mais, participe do culto de adoração e que Deus enche a sua semana de graça. Amém? Deus te abençoe.